Muito bom dia! Que delícia poder ouvir um devocional desse de manhã cedo, né? Bom dia, sexta-feira. Já passamos a semana inteira aqui falando de programas incríveis, entrevistas, relembrando entrevistas que marcaram 2020, que falaram muito aos nossos corações. E nesse mês de janeiro nós estaremos aqui no Manhã IPP, relembrando entrevistas, né, durante o programa Manhã IPP, entrevistas que marcaram, que falaram muito aos nossos corações e que vale muito a pena ser relembrada. É isso mesmo. E para começar o dia, nós vamos falar de um assunto hoje que vai falar muito ao seu coração também. O que é ser igreja? O que é igreja para você? O que a igreja significa para você? Quando fala igreja, o que é? Nós vamos falar disso hoje. E antes, eu já quero começar abrindo com testemunhos de pessoas que falaram o que é ser igreja. A gente andou pelas igrejas, pelo hall da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, encontramos algumas pessoas e perguntamos para elas o que é ser igreja. A gente vai começar com esse testemunho hoje, agora. A paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu venho falar sobre qual a importância da igreja na minha vida. A igreja do Senhor Jesus é o melhor lugar onde nós podemos adorar a Deus. É um privilégio nós podemos reunir com as outras pessoas e aprender mais da palavra de Deus. A igreja local, ela tem uma importância muito grande na minha vida desde pequeno. Foi lá onde eu aprendi mais a respeito de Deus, a respeito da sua palavra e a respeito de sua vontade na minha vida. Então eu acredito que ela é um instrumento de Deus para fazer com que eu possa cada dia mais crescer e continuar crescendo em graça e sabedoria. A importância da igreja na minha vida é que ela é a minha família na fé. É com ela que eu tenho comunhão, momentos de choro, alegria, compartilhar, aprender da palavra. E é incrível como, mesmo em qualquer lugar do mundo, podemos ter esse sentimento com a família de Cristo, a igreja. A palavra de Deus é a vontade de Deus para as nossas vidas, é o livramento, é o perdão, é a restauração do nosso caráter, da nossa alma, é nos ensinar a servir a Jesus. E é muito bom servir com as outras pessoas na igreja. É uma bênção estar na igreja e eu louvo a Deus por essa oportunidade. Você vê que diferença que faz na vida quando a gente vive em comunhão com a igreja, né? Que testemunhos lindos, que gostoso de ouvir esses testemunhos, né? E eu quero ler um versículo que fala assim, ó: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. Esse versículo está em João 13:33, e viver em comunhão com a igreja é um belíssimo sinal de que estamos obedecendo esse mandamento de Jesus, né? E tem também privilégios e responsabilidades, né? Andar em comunhão com a igreja, andar com a igreja, e uma delas é aproximar-se de Deus, né? Com um coração genuíno, com confiança, com fé e com coração purificado, né? Porque caminhar à igreja, a gente começa a purificar o coração e com os nossos corpos lavados também no batismo. É muito bom pensar nisso, no que é igreja, né? Tem outro ponto que é também quando a gente caminha com a igreja, é que a gente consegue guardar firme a esperança, né? Diante das provações, das dificuldades do dia a dia, a gente consegue guardar firme a esperança, né? Confessando para o mundo, falando, não vacilando, reconhecendo que a igreja é fundada em Deus. E assim a gente começa a estimular o amor e as boas obras, né? Muito bom, é muito bom. E também a gente vai ter daqui a pouco uma entrevista aqui com o reverendo Roster Guimarães, falando o que é igreja. Uma das todas incríveis que a gente sempre teve aqui no Manhã IPP, né? Mas o pastor Roster Guimarães vai falar o que é a igreja. E eu quero dar bom dia. Eu quero dar bom dia para quem está aqui assistindo a gente, ó. A Tânia Barbosa falou: bom dia, Lídia Dickel, o Senhor te abençoe. Amém, Tânia, que coisa linda, obrigada. Também o Rogério está aqui com a gente. Vigiai, irmãos, o inimigo está esperando uma brecha. Muito bem, Rogério, falo sempre isso e Deus manda a gente vigiar e orar sem cessar. Gosto demais da participação de vocês. Quem está mais aqui também?
o Rogério, a Tana já estava conversando antes, a Cristina Cruz, né? A Fátima também. Bom dia, paz do Senhor. Bom dia, Fátima. A Luciene Rodrigues Souza e a Eva Teles. Igreja somos nós e o templo é onde a igreja se reúne para adorar o Senhor. É isso mesmo, muito bom. Continua mandando o seu comentário aqui e que daqui a pouco eu vou ler mais sobre ele, tá bom? Olha só. Agora, nós vamos assistir a entrevista do reverendo Roster Guimarães. Gente, ele é muito inteligente, responde sobre várias perguntas e você pode mandar aqui embaixo, né, que a gente vai interagindo com você, ou a gente salva a sua pergunta e pergunta como foi essa entrevista, foi no ano passado. A gente pode pegar essa pergunta e fazer um tema para frente. Então, fica ligado que eu vou assistir junto com você aqui e relembrar da importância da igreja. E eu tenho certeza que vai falar ao seu coração, porque às vezes tem coisas que Deus quer falar com a gente em relação da nossa consciência do que é ser igreja e a gente não se liga. E às vezes numa entrevista dessa, eu tenho certeza que vai falar no seu coração. Deus fala algumas coisas que é para você que está aí do outro lado assistindo. Então, para o que você está fazendo agora e se liga na entrevista e depois vai ter até dica de música, enfim. Vamos lá assistir essa entrevista que depois tem mais. Eu já volto, vamos assistir juntinhos e na sua companhia, na nossa companhia, tá bom? Vê aí o que o pastor Roster Guimarães falou. É verdade. E eu acredito que você já conhece o pastor Roster, mas se é a primeira vez que você está assistindo aqui, ou ouvindo falar no pastor Roster, eu vou apresentar ele para você. O pastor Roster Guimarães Lopes, ele, como ele mesmo fala, é um pecador salvo pela graça do grande Deus e Redentor Jesus Cristo, como todos nós aqui, chamado para ser pregador do Evangelho de Cristo. Atualmente, ele é pastor titular da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, e serve atualmente na presidência da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, mais conhecida como APECOM, já fizemos alguns programas lá, e também esposo da Cleuzinha, da Cleusa Oliveira Lopes, que a gente fala, depois a gente vai comentar sobre isso, e pai do Davi, da Isabelle e da Daniele. Estou muito feliz, gente, quero dar bom dia para o pastor Roster. Bom dia, pastor. Bom dia, querida Lídia. Para mim é um prazer imenso estar aqui nesse programa tão precioso e mais uma vez eu quero parabenizá-los, né, pelo vanguardismo na IPP-TV, que tem feito toda a diferença para abençoar não só a vida da igreja local, mas da igreja de Cristo Jesus. E com esse desafio do Pedro aqui de responder qualquer pergunta, a gente começa muito bem nessa manhã. É verdade. A gente que agradece, entregamos o elogio para o Senhor, porque tudo que de bom que fizemos é Ele que faz, né, amém, pastor? É verdade. Tudo para a glória dele. Amém. E, pastor, vamos começar já falando desse tema importante, da importância de falar da importância da igreja. Olha a importância da importância, redundante, mas é. E falar qual o papel da igreja. Por favor. A igreja, ela é a noiva de Cristo, não é, Lídia? Ela é a agência do reino de Deus na terra, ela é a família de Deus, ela é o corpo de Cristo, ela tem a missão de existir para a glória e para a exaltação de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ela também tem como grande missão levar o Evangelho a toda criatura em todos os rincões da terra. E além disso, nós temos na igreja a bênção de compartilhar como corpo de Cristo e como família de Deus. Então, a igreja é o projeto mais maravilhoso dessa terra, porque ela é o povo de Deus, a família de Deus. Ai, que bênção. É um privilégio, né, pastor? É um privilégio fazer parte desse corpo. E, Pedro, eu sei que você quer perguntar já, porque o pessoal vai fazer pergunta difícil hoje, ele já me falou brincadeira. Quero saber, então, senhor, por que é tão importante a gente saber sobre a igreja? Tem até uma linha teológica, né, que estuda a igreja, tem alguns programas aqui que a gente já também falou sobre isso, porque às vezes o pessoal também dá a igreja fica, e até dá uma... Esqueci de fugir a palavra, mas dá uma esfriada, assim, a igreja tal, eu posso assistir qualquer culto na internet, igreja tal. Por que é tão importante a gente saber sobre a importância da igreja e também por que a teologia também estuda
a respeito da igreja? Uau, muito boa pergunta, Pedro. Eu acredito, para qual das câmeras aqui eu olho para responder? Não, sei que vocês que mandam, tá bom, então vamos lá. Nós, Pedro, já falamos sobre um pouco sobre o que a igreja é. Então, por causa do que a igreja é importante saber sobre a igreja, por causa da missão que Deus confiou à igreja e por causa do papel que a igreja tem nesse mundo. Então, se nós formos pensar em termos teológicos, como você bem disse, o capítulo da enciclopédia teológica que estuda sobre a igreja é a eclesiologia. E é impressionante que, em determinadas épocas da história da igreja, alguns assuntos da enciclopédia teológica ficam mais em voga. Por exemplo, nos primeiros séculos da igreja cristã, o grande tema era cristologia. Jesus Cristo é Deus, foi estabelecido teologicamente claramente diante da igreja naqueles dias. Outras épocas foi importante definir e conversar acerca da revelação na palavra de Deus. E o tema da nossa época é a eclesiologia, é a igreja. Hoje nós temos teólogos e pastores escrevendo sobre a igreja. Pensando em termos de definição, eu estou aqui com essa Bíblia bonita da editora Cultura Cristã, né? Estou até fazendo propaganda aqui para eles. Essa Bíblia da Herança Reformada, ela tem a nossa confissão de fé. E lá atrás, a confissão de fé diz o seguinte sobre a igreja. A igreja católica ou universal, que é invisível, consiste do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre todas as coisas. A igreja visível, que também é católica ou universal, sob o Evangelho, não sendo restrita a uma nação como antes sob a lei, consiste de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. Ela é o reino do Senhor Jesus, a casa e a família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Então você levantou uma questão, se nós formos trabalhar cada um desses pontos dessa definição da confissão de fé, nós vamos passar aqui vários programas fazendo isso. Mas é importante que nós entendamos, no geral, esses conceitos, e você falou bem, numa das suas colocações, de fato, da importância de nós estarmos inseridos no corpo de Cristo. Hoje há muita conversa de pessoas que dizem, não, eu sou desigrejado. Mas se nós formos entender bem as Escrituras, não existe salvação fora da igreja de Cristo Jesus. Porque a partir do momento em que alguém crê, ele é selado com o Espírito Santo e ele está literalmente inserido no corpo de Cristo. E ele faz parte da família de Deus. Daí a importância de algo que você já levantou, eu acredito que isso até nas próximas perguntas, mas o texto de Hebreus 10, 24 diz assim, não deixeis de congregar-vos, como é costume de alguns, quanto mais vede que aquele dia se aproxima. Nesses dias de pandemia, nós estamos com uma grande dificuldade de nos congregarmos. E quem sabe a importância da igreja, quem ama o corpo de Cristo, porque Cristo amou a sua igreja, está sofrendo muito nesse período, porque não tem tido a oportunidade de se congregar e de se relacionar no corpo de Cristo como fazia antes. Esses são dias muito difíceis. Eu tenho tido notícias de pessoas em distintas partes do país que até têm se entristecido por não terem a oportunidade de estar presencialmente no meio do povo de Deus. Então, é um tempo desafiador. Então, esse tempo fez com que muitos cristãos valorizassem a importância e reconhecessem o valor de fazer parte da família de Deus. E como faz falta desfrutar dessa comunhão maravilhosa do corpo de Cristo, da Igreja de Deus. É verdade. Pastor, e muita gente usa equivocadamente aquele versículo que fala que Deus não habita no templos feitos por mão de homem, né? Como motivo, equivocadamente, para não congregar, né? Esse é um dos motivos. Tem outros também que as pessoas apontam, né? Porque Deus habita em mim. Queria perguntar para o senhor, quais são esses motivos, além desse, se tem mais algum, e o que o senhor poderia colocar para a gente em relação a isso? Lídia, essa é uma falácia teológica,
dizer que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Se você olhar para a Escritura no Novo Testamento, a Escritura ensina que nós individualmente somos templo do Espírito Santo, mas que todos nós juntos, reunidos, a igreja de Deus, também é templo. E aí, então, Pedro esclarece isso muito bem, dizendo que Cristo é a pedra angular deste templo. O fundamento são os apóstolos e os profetas, e cada um de nós é uma pedra viva na construção desse templo. Então, se eu sou uma pedra para edificar um templo, eu não vou edificar uma pedra sozinho dentro da minha casa. Então, todos nós juntos somos o templo de Deus, o corpo de Cristo, e a pedra que sustenta esse corpo é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acredito sinceramente que algumas das desculpas que as pessoas usam hoje têm como objetivo não se submeter àquilo que a palavra de Deus ensina. O ser humano inerentemente é pecador e ele não gosta de se submeter a nada nem a ninguém. E se nós olharmos bem para a atitude das pessoas nos dias de hoje, nós vivemos em dias nos quais as pessoas elas rejeitam qualquer tipo de autoridade. Exatamente. Então, essa aversão à autoridade faz com que as pessoas queiram se afastar da igreja. Porque quando eu sou membro de uma igreja, e principalmente de uma igreja presbiteriana, eu tenho que prestar contas. Então, se, por exemplo, eu cometo algum pecado escandaloso, eu estou exposto, eu creio que devem estar nas perguntas de vocês, a disciplina da liderança daquela igreja, que inclusive é uma das marcas da verdadeira igreja de Cristo. Então, quando eu faço parte do corpo de Cristo, eu tenho que prestar contas acerca da minha conduta, acerca da minha fala, eu tenho que me submeter, eu tenho que ser humilde. A igreja é um lugar onde Deus me quebranta e me molda à imagem de Cristo. Então, muitas pessoas hoje usam essa desculpa. Nós temos a grande facilidade de ouvir excelentes pregadores pela internet, como vocês têm aqui em Pinheiros, Reverendo Hernandes, Reverendo Arival e outros. Mas a questão é a seguinte: ainda assim, todos nós, cristãos, temos que ser membros de uma igreja local, porque na igreja local nós somos pastoreados, nós exercemos os nossos dons, nós abençoamos o corpo de Cristo, nós nos relacionamos com o povo de Deus, nós somos confrontados e somos desafiados a crescer espiritualmente. Então, quando nós fazemos parte de uma igreja, nós somos discipulados, moldados à imagem de Cristo e somos instrumento para moldar a outros. Então, o grande problema de pessoas que não querem frequentar a igreja é o egocentrismo, é a insubmissão, é o desejo de ser o dono do seu próprio nariz e de ser seu próprio Deus. E uma pessoa que tem tal atitude deve revisar sinceramente o seu coração para saber se ela está em Cristo ou não. Porque se eu quero ser o meu próprio Deus, se eu não me submeto a nenhuma liderança estabelecida por Deus, então eu me considero a verdade absoluta. E se eu fizer isso, eu estou ocupando o lugar de Deus. E isso demonstra que eu não tenho Cristo no meu coração. É importante, quem tem tal atitude, revisar seu coração, para ver se está ou não em Cristo Jesus. Muito bom. Inclusive, eu estou lendo um livro que fala sobre isso. Quem sou eu? A sua identidade em Cristo, do Jerry Bridges. Fica a dica aí, muito bom. E vale a pena, se tocou o coração, isso que o pastor está falando, vale a pena a gente buscar, estudar, né? Porque toda confrontação, ela é para nos aproximar de Cristo, né? Verdade. Tem tantas pregações, né, pastor, disponíveis, tanto material, né? Verdade. Que dá para buscar e entender, então, e mudar isso. Porque se Deus está falando, está incomodando, é porque Ele está trabalhando, É né? verdade, Muito com bom. certeza, querido. Louvado seja Deus. Isso aí. E sabem também um pouco, pastor, da diferença entre essa questão do nosso comportamento com a igreja local e com a igreja universal, né? Porque eu vejo muitas vezes pessoas que são muito atuantes na igreja local, mas o irmão que está na outra igreja pouco importa para ela, mesmo no mesmo bairro, ou enfim, tem até alguma questão de a sua igreja é assim, a minha igreja é daquele jeito, tal. Como é que a gente pode se comportar de contribuir com a nossa igreja local também e ter essa ideia do que é a igreja universal, né?
de acordo com as Escrituras? Muito bem colocado, Pedro. A igreja local, ela faz parte da igreja universal, né? Da igreja visível de Cristo na terra. E principalmente no caso aqui, a igreja de Pinheiros, ela faz parte de uma denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, nós temos que amar a nossa igreja local. Nós temos que honrar a nossa igreja local e louvar a Deus pela liderança que Deus colocou sobre nós em nossa igreja local. Porque é na igreja local que nós somos alimentados, nutridos pela palavra. É na igreja local que nós nos relacionamos no corpo de Cristo. É na igreja local que nós prestamos contas e é na igreja local que nós vamos sendo cada vez mais moldados à imagem do Senhor. Não obstante, nós precisamos entender que a nossa igreja local, ela é uma manifestação presencial, visível da igreja de Cristo, mas nós também temos outras igrejas irmãs. E nós devemos orar pelas igrejas irmãs. Nós devemos, de alguma maneira ou outra, abençoar outras igrejas. Se nós, por exemplo, temos bons cursos em nossa igreja, nós podemos convidar irmãos de outras igrejas para fazer bons cursos e levar os cursos para a sua igreja. Nós devemos orar a Deus para que nessas igrejas também haja boa pregação da palavra. Se nós nos sentimos chamados por Deus a participar, por exemplo, de uma obra missionária, a Igreja de Pinheiros é uma igreja plantadora de igrejas, né? Vocês têm mais de 40 congregações. Então, se um irmão da igreja, que é membro desta igreja, tem uma congregação perto da casa dele, e ele entende que ali a obra de Deus está sendo realizada e os dons dele podem ser úteis para alcançar os eleitos daquela região, ele não deixou a igreja de Pinheiros porque está lá naquela congregação. Pelo contrário, ele é um missionário da igreja de Pinheiros naquele lugar. E em nossas igrejas irmãs, nós temos que orar por elas, ter bom relacionamento com a sua liderança e, na medida do possível, quando pudermos, abençoar-lhes com a pregação da palavra e servi-los de todas as maneiras possíveis para a glória e para a honra do nome de Jesus. Nas nossas igrejas presbiterianas, nós temos muita facilidade, inclusive os jovens lá de nossa igreja unida já tiveram intercâmbios com vocês aqui. Mandar um abraço para quem está assistindo a gente aí. Um abraço para o nosso pessoal lá. Às vezes nós podemos também fazer conferências juntos, reuniões de oração, e há inúmeras possibilidades, né? Mas nós temos que pensar que nós não temos que orar só pelo crescimento da nossa igreja local, porque todos nós somos parte da família de Deus. E outra coisa, quando a igreja de Pinheiros é abençoada, a unida é abençoada. Quando qualquer um de nós cresce, todos nós crescemos juntos. Então, nós temos que nos alegrar com as outras igrejas, orar por elas e, na medida do possível, quando pudermos colaborar e servir, é uma grande alegria para nós fazermos isso. Pastor, voltando um pouquinho na pergunta de antes, eu falei do livro e falei, né, de buscar os conteúdos, mas eu queria ouvir do senhor quais os conselhos bíblicos para as pessoas que não querem congregar, né? O senhor explicou muito bem algumas motivações, né, do coração que levam a pessoa a não congregar, e o que a Bíblia fala disso, mas quais os conselhos bíblicos que o senhor dá para quem ainda está com essa ideia ou não entendeu? Uau! Se a pessoa tem essa postura por pura rebeldia, Lídio, o conselho é o seguinte: arrependa-se do seu pecado e mude de atitude. É se arrepender e procurar uma igreja bíblica, séria, onde a palavra de Deus é pregada com fidelidade, onde o nome de Cristo é exaltado sobre todas as coisas, onde essa pessoa poderá ser discipulada e cresça no corpo de Cristo. Se essa pessoa tem dúvida, pode procurar, por exemplo, uma igreja idônea, séria, como a igreja aqui de Pinheiros, e procurar ajuda, telefonar. Alguém pode estudar comigo sobre as Escrituras, sobre a importância de se congregar, que benefício eu tenho em estar no corpo de Cristo e como eu posso colaborar com a igreja de Cristo Jesus. Mas a grande questão é a seguinte: você tem que orar, entender o que a Bíblia diz. A Bíblia nos dá um mandamento que nós não podemos deixar de nos congregarmos. Se eu não faço parte de uma igreja, eu estou desobedecendo as Escrituras. E aí, então,
procurar uma igreja onde o evangelho e a palavra é pregada com fidelidade, onde o nome de Cristo é exaltado e onde eu possa crescer espiritualmente e onde eu possa servir ao Senhor com alegria, com os dons e talentos que Ele me deu. Muito bom, com os dons e talentos. Lembrando essa partezinha que é importante, que o senhor já preparou tudo para encaixar lá com a pedrinha, né? Que o senhor falou, muito bom, muito bom. Pastor, a gente conversa bastante sobre plantação de igreja, mas revitalização de igreja também é algo muito importante, de ser falado. Queria que o senhor explicasse um pouco para a gente sobre o que é a revitalização de igreja e também contasse um pouquinho da sua experiência com isso. Uau, Pedro. Revitalização de igreja é uma grande bênção. Mas os especialistas, tanto na área de plantação de igreja como de revitalização de igreja, eles costumam dizer assim, eu discordo porque todos nós somos fracos, né? Mas eles dizem assim, plantação de igreja é para os fracos, revitalização de igreja... Por quê? Porque quando você trabalha na revitalização de uma igreja, você chega numa igreja, Pedro, que ela está morrendo por alguma razão. E as pessoas que ali estão desejosas de ter uma liderança que quer ser instrumento para a revitalização da igreja, mas muitas vezes elas não querem avaliar as razões pelas quais aquela igreja chegou naquele estado. E quando Deus manda alguém com uma visão de revitalização, elas amam tanto, às vezes, um jeito de fazer as coisas ou uma metodologia que... se o revitalizador tenta dar uma visão diferente, elas chegam a entrar em desespero. E nós não devemos nunca colocar a razão da existência da igreja em uma estratégia específica. O que é principal, a pregação da palavra, o ensino, a oração, a adoração, a missão, nós sempre vamos fazer. Mas existem determinadas metodologias que num tempo elas foram muito úteis e num contexto elas são muito úteis, mas em outros contextos não. Então nós nunca deveremos colocar a nossa fé e a nossa confiança numa metodologia humana. Então o trabalho de revitalizar é muito desafiador porque as pessoas que ali estão querem a revitalização, mas elas geralmente não querem abrir mão daquelas razões pelas quais a igreja chegou naquele estado. Então, se você vai revitalizar uma igreja que praticamente morreu em quase tudo, é um grande desafio, mas acaba sendo, num certo sentido, mais fácil. Por quê? Porque o Espírito Santo atua poderosamente na pregação da palavra. Então, pastor, como revitalizar uma igreja? Primeira coisa, com oração e pregação da Escritura. Porque quando você prega a palavra, o Espírito Santo sopra nova vida nos corações. E ele vai ressuscitando os mortos. E a palavra de Deus é que traz vida aos mortos e vai trazendo vida àquela nova comunidade. Aquela comunidade velha que está sendo renovada, né? Então é um grande desafio. Mas, por um lado, a bênção de você trabalhar com a revitalização da igreja é que você já chega num lugar que tem alguma certa estrutura que pode ajudar você. O plantador da igreja, ele tem um grande desafio, porque muitas vezes ele começa do nada. Então ele tem que ir a um lugar, ele tem que visitar as pessoas, ele tem que conquistar a amizade delas, ele tem que convidá-las para um estudo bíblico, depois ele tem que arrumar um lugar. Então toda a estrutura tem que ser preparada. É fácil porque você está lidando com pessoas novas na fé e elas não trazem nenhum vício de uma cultura equivocada de igreja. Isso é muito bom. Então elas estão sedentas e se você ensina as Escrituras, elas vão fundamentar a fé delas nas Escrituras. Mas pessoas que estão acostumadas com um jeito de fazer as coisas e que muitas vezes não é o jeito que a palavra de Deus determina que deve ser feito, elas sofrem com a mudança de paradigma de uma igreja revitalizada pela oração, pela palavra, que se centra nas coisas principais. Mas, quando Deus revitaliza a igreja, Pedro, é uma bênção maravilhosa. Você fez menção um pouco da nossa experiência nesse sentido, né? Para a glória e para a honra do nome do nosso Senhor, nós pudemos servir lá no Chile, numa época, no trabalho de revitalização de uma denominação. Eu tive o privilégio de ser o primeiro pastor de uma equipe de pastores brasileiros que foi para Santiago no ano 2000. Minha esposa e eu ficamos como obreiros lá 3 anos, só nós dois, e Deus usou o nosso pastorado para
uma espécie de mistura entre revitalização e plantação de uma igreja que estava começando a ser plantada há 4 anos e nós trabalhamos naquela igreja. E Deus abençoou o trabalho e outras igrejas chilenas pediram pastores brasileiros. Uau. E depois nossa equipe plantou mais 5 outras igrejas e revitalizou 6 das principais igrejas daquela denominação num período de 7 anos. Para a glória de Deus, nós pudemos organizar um seminário e formamos uma geração de aproximadamente 15 pastores naquela denominação. Então foi um trabalho de revitalização espiritual. Foi um pequeno avivamento, num certo sentido. Glória Então foi algo tremendamente marcante. E se você me pergunta, pastor, o que é imprescindível na revitalização da igreja? É a intervenção de Deus. Amém. Sem oração, nada acontece. É por isso que quando nós dobramos os joelhos e buscamos a glória do Senhor e pregamos o evangelho com fidelidade, então Cristo aparece e não o revitalizador. Então foi um privilégio maravilhoso. Depois disso, o Senhor nos deu a bênção de ir a Brasília, numa igreja com uma história muito bonita, que tinha no seu hall 200 membros, mas frequentando 80 pessoas. E para a glória de Deus, nós ficamos ali 10 anos. Foi feito um projeto desafiador de pregação, de treinamento, de discipulado. E ficou uma bela igreja ali com um templo para 700 pessoas. Quando nós saímos de lá, ela tinha 715 membros em 3 cultos para a glória e para a honra do nome do Senhor. E por causa desse trabalho, eu achava que ia ficar lá o resto da vida, né? Porque o conselho dizia, não, pastor, o senhor vai jubilar aqui, porque mais de 500 membros foram recebidos no meu pastorado. E eram filhos na fé. Então o amor era muito grande. Mas de repente o Senhor levou 2 presbíteros amados da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo a Brasília. E, em outras palavras, eles como que disseram, passa a Macedônia e ajuda-nos. Né? E nós entendemos o chamado do Senhor a São Paulo. E a Unida é uma igreja histórica, é a igreja mãe da igreja de Pinheiros, né? É uma igreja que tem um papel singular na nossa denominação. Dos fatos importantes da igreja presbiteriana do Brasil têm relação com a Unida. E nós estamos ali para a glória e para a honra do nome do Senhor, pregando a palavra, né? Para a glória de Deus, nesses 3 anos, aí, mais de 80 pessoas já chegaram, estamos discipulando. É um grande desafio, mas o Senhor tem estado conosco e o nome de Cristo tem sido exaltado sobre todas as coisas. É importante entender que a revitalização é para a glória de Deus, é para o bem da igreja e para a expansão do reino. É mais ou menos assim, só para terminar, nós amamos ter nossos filhos, nós cuidamos deles, mas nós também amamos nossos pais. E nós não vamos deixar de cuidar dos nossos velhos. Se nós deixamos de cuidar deles, nós somos negligentes. Então nós temos que preocupar em plantar igrejas, que são novos filhos, mas temos que cuidar também dos nossos pais. Então, esse é um equilíbrio bíblico. Então nós temos que investir tanto em revitalização como em plantação de igreja. Fenomenal. E, pastor, o senhor já respondeu o que eu ia perguntar, a oração, o que a gente faz, né, para o crescimento, como buscar o crescimento da igreja, oração, e é o senhor que faz. Mas tem a nossa parte também, né, pastor? E eu gostaria de pedir para o senhor, assim, como que a gente pode buscar o crescimento da igreja, e também o senhor, como presidente da APECOM, eu gostaria de perguntar como hoje em dia usar as mídias sociais, usar a internet como um braço, né, missionário. Muito, muito boa pergunta, Lídia. Há uma citação de Rick Warren, no seu livro Uma Igreja com Propósitos, que é criticado por muita gente, mas eu concordo plenamente com a citação dele. Ele diz o seguinte, que a igreja ela é um organismo vivo. E nosso corpo é um organismo vivo. Meu filho é um organismo vivo. Eu não preciso dizer para o meu filho, que está quase do meu tamanho, com 15 anos de idade, Davi, cresça. Porque se o Davi estiver bem alimentado e tiver saúde, ele vai crescer. Então a igreja é um organismo vivo. Se ela estiver bem alimentada e tiver saúde, ela cresce. Então, como ela é bem alimentada? Pela pregação fiel das Sagradas Escrituras, pelo ensino bíblico na escola dominical, por um bom trabalho de grupos familiares, pelo discipulado pessoal no dia a dia. Então, assim a igreja cresce, assim ela tem saúde. Se ela se mantém unida, ela faz toda a diferença. Se ela está fundamentada na Bíblia e se ela prega
o Evangelho, ela vai ser uma igreja saudável e ela vai crescer naturalmente. É claro que, como você disse, existem estratégias. E, sem sombra de dúvidas, uma das melhores estratégias para a expansão da igreja é a plantação de novas igrejas. O Senhor nos deu a grande comissão de ir e fazer discípulos de todas as nações, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E se nós olharmos os primeiros missionários que vieram para o nosso país, a primeira coisa que eles faziam quando chegavam era estabelecer novas igrejas. Foram assim que nossas igrejas nasceram. Então, uma das melhores estratégias para o crescimento da igreja é o avivamento da igreja local, como vocês vivem isso aqui plenamente em Pinheiros, mas também a plantação de novas igrejas para a expansão do reino de Deus. É assim que a igreja de Cristo vai crescer. E, em termos de estratégia missionária, as mídias sociais hoje são imprescindíveis, não é, Lídia? E vocês aqui também, em Pinheiros, para a glória de Deus, estão na vanguarda nesse sentido. Amém. Porque hoje o mundo é digital. E, principalmente com a pandemia, isso foi tremendamente acentuado. Você encontra igrejas que retardaram essa entrada, por exemplo, no YouTube e no Facebook, e de repente, quando chegou a pandemia, eles estavam desesperados para que pessoas se inscrevessem no seu YouTube, para que eles tivessem um número X de pessoas para poder transmitir seus cultos ao vivo. Então, quem saiu na frente e fez o dever de casa antes, não precisou entrar nesse desespero. Então é o seguinte, sábios nós seremos se nós usamos as melhores estratégias. Então, a igreja cresce naturalmente, mas o meu filho vai crescer melhor se ele tiver uma nutrição mais correta. Então, se eu puder usar as melhores estratégias para que a igreja cresça, eu serei negligente se não fizer a utilização dessas estratégias. Em termos de APECOM, você perguntou, a APECOM ela é uma agência denominacional. Então, ela visa glorificar o nome do Senhor sobre todas as coisas por meio da pregação do Evangelho através de todas as mídias sociais e de todos os meios de comunicação. E Deus nos deu na APECOM uma diretoria de homens muito capacitados na área de comunicação. E o nosso executivo, reverendo Rodrigo Leitão, é formado na área e faz um trabalho excelente. E nesse ano, só para resumir para vocês, além do Verdade e Vida, que o reverendo Hernandes prega, e outros programas 1000, a APECOM fez um trabalho muito precioso, com 2 lives muito preciosas desse ano. Numa delas nós tivemos até parceria, foi transmitido pelo canal de vocês aqui, a IPB Live, nós tivemos distintos pregadores, 10 horas de live, e outra uma live musical, você inclusive esteve lá. Verdade. Então foi uma bênção maravilhosa, marcou a vida da igreja, e para mim tem sido um privilégio. Lá na PECOM eu sou mais um facilitador, porque toda a equipe é de um nível excelente, eu só estou lá para não atrapalhar o pessoal. Muito bom, isso é muito bom. Eu sempre falo para Deus, não deixa eu atrapalhar o que está fazendo. É isso aí. É aquele desenho da geladeira que a gente cola e o pai diz, meu filho. Pedro, o Pedro está de olho nos comentários, pastor. Vamos ver o que são, se o pessoal está gostando. Já deu tempo já, queridos? Olha, pastor, a gente quer que você fique o dia inteiro aqui com a gente. Obrigado pelo carinho. Colocar aqui, a Wanda falou, muito importante congregar, estar em comunhão na igreja com os irmãos, é bênção pura. Bom ouvir o pastor novamente. Aqui, a Denilda também está aqui com a gente. Bênção ouvir e aprender. Adriano Cardoso também mandou um bom dia lá de Fortaleza do Ceará. Bom dia para você, dia, Adriano. Essa terra bonita aí. A Maria Eleusa Félix também falou que essa semana encontrou com o irmão, que a gente estava conversando sobre ir ou não ir na igreja. Sim. Ela conversou exatamente isso com ele. Falou que ele tinha que ir para a igreja. Acho muito importante congregar, a Patrícia falou, mas está tendo algumas dificuldades de encontrar alguma igreja lá onde ela está. Essa é a maior A Letícia dificuldade. falou, pastor Rosser sempre sensato e falando verdades em amor, uma bênção. Glória a Deus. A Lídia Lopes também, Elisa aqui com a gente, todo mundo. Não teve nenhuma pergunta difícil aqui, pastor. Pedro gosta. Foi só com vocês mesmo. A Estela Maria Tobias falou, amo minha igreja, onde fui acolhida e posso servir cada vez mais ao Senhor com meus dons e talentos. Amém, amém. Muito bom. Pastor, infelizmente, chegamos ao final. Eu gostaria de ficar conversando, ouvindo. Sempre é bom ouvir o Senhor através do Senhor. Amém. E eu gostaria de pedir para o Senhor deixar uma mensagem, então, para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente, principalmente de incentivo a essa conscientização da importância da igreja. Por favor, pastor. Tá bom, querido. Eu vou olhar para
essa câmera aqui. Querido, eu quero dizer para você o seguinte, que a igreja é a noiva de Cristo Jesus. Ela custou o preço mais caro do universo. Paulo, quando diz aos presbíteros de Éfeso para se entregarem no pastoreio da igreja, ele diz o seguinte, porque ela é a igreja de Deus, a qual foi comprada pelo seu próprio sangue. Depois do amor intratrinitário, o maior amor do Senhor Jesus é pela sua noiva. Se ela é amada por Jesus, se ela custou a vida de Jesus, ela é o que há de mais caro e precioso nessa terra. E para você que está em casa, é um privilégio imenso participar da noiva de Cristo e fazer parte do povo mais amado que existe. Não perca a bênção de se tornar membro da Igreja de Cristo Jesus, comprometido com uma igreja local que é fiel na pregação da palavra de Deus, que busca a glória do Senhor, que busca expandir a obra missionária, edificar a vida dos crentes e adorar a Deus conforme diz a sua palavra. Corra, não perca tempo, não fique indeciso. Procure uma igreja, no caso aqui a igreja de Pinheiros, uma igreja comprometida com a palavra de Deus, ou nossa igreja presbiteriana unida de São Paulo. Certamente você vai ser muito bem acolhido, e se você não está na nossa cidade, procure uma igreja presbiteriana do Brasil, onde o evangelho é pregado com fidelidade, ou qualquer outra igreja irmã, onde a palavra é pregada com fidelidade e o nome do Senhor é exaltado sobre todas as coisas. Corra, corra para a igreja de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor. Amém. Obrigada. Que bênção poder assistir essa entrevista muito boa. Eu vi que vocês que estão acompanhando aqui, eu já vi essa entrevista umas 3 vezes de ontem para hoje e sempre é muito bom ver tudo que Deus está fazendo, né, falando sobre a sua igreja, a importância. Deus ama a sua igreja. Ele não aceita, né, perder ninguém, nada, e nem deixar de cumprir os planos dele na vida da igreja, né? Eu quero dar bom dia para Débora, que está aqui, deu bom dia, mana, para Joyce também, para o Rogério, que está acompanhando sempre com a gente, Rogério, a Patrícia, a Verônica, glória a Deus pela poderosa palavra verdadeira, isso mesmo, Verônica, é muito bom, né? Também a Tânia, né, que falou que foi boa pergunta, temos que nascer de novo e tirar de dentro de nós a velha natureza, o Rogério falou, é isso mesmo, Rogério. A Tânia também falou, pastor Roster, né, que Deus continue abençoando sua vida, sua família e seu ministério, em nome de Jesus. A Fátima também deixou a mensagem aqui, paz do Senhor, minha família e eu somos da Assembleia de Deus, mas minha filha e meu genro foram para a Presbiteriana e a congregação da Unida, que legal, lá do pastor Roster. Fomos na confissão de fé deles, gostamos muito. Que bom, Fátima. Seja bem-vinda, vem conhecer a nossa igreja também de Pinheiros aqui, que é uma bênção, vai ser um prazer recebê-la. A Tânia também falou, Rogério e a Tânia, quero que saiba para a glória de Deus que vocês, família da IPPTV, estão em minhas orações sempre, nas madrugadas. Tenho colocado todos da live na presença do Senhor Jesus e Ele quem faz isso. Tânia, querida, que bênção. Você é uma missionária, que bênção receber essa mensagem tão linda. E nós agradecemos muito, porque a gente precisa das suas orações, do seu carinho, da sua atenção. E a gente fica muito feliz por... Isso é igreja online, virtual, né? Já estou aqui com a Letícia do meu lado, né? E a Letícia está acompanhando aqui, todos vocês também, os recadinhos que eu estou lendo. A Letícia no quadro Boa Ideia, é uma releitura do quadro do Boa Ideia, ela vai estar ao vivo todo dia aqui trazendo uma boa ideia que tem a ver com o tema, né? Hoje o tema, o que é igreja para você, né? E a Letícia trouxe boas ideias hoje. Bom dia, Lê. Bom dia, Ali, tudo bem? Tudo bem, Nossa, que bom. É muito bom estar nesse novo formato, né? Eu gostei demais. Melhor. E, assim, vou começar aqui meu assunto, porque a Tânia, ela já deu uma boa ideia, entendeu? Tânia, muito obrigada. Eu nem precisava estar aqui hoje, porque depois desse comentário eu fiquei muito feliz.
Obrigada, Tânia. Você é uma querida. Né? Muito bom. E a boa ideia tem tudo a ver com isso que a Tânia faz. Porque a gente está falando sobre igreja, né? Sobre comunhão, sobre viver em conjunto, viver como um corpo. E você precisa orar pelos seus irmãos. A gente precisa orar uns pelos outros, orar pelas dificuldades, pelas alegrias, participar um da vida do outro. E fazer isso é uma boa ideia. Por isso que a boa ideia de hoje é mais nesse sentido. Aqui a dica é prática. Então, a gente solta a dica e você faz aí no seu dia a dia, coloca na sua rotina, na sua agenda. Então, a boa ideia de hoje é: pega uma pessoa por semana, né, da sua igreja, da sua comunidade local, e você vai ligar para orar com essa pessoa. Né? A gente não está nem falando assim, vai sair para tomar um café, porque você também pode fazer isso, é uma boa ideia. Mas chutando pelo baixo, assim, pelo mais básico, pelo mais fácil, contando com a rotina e com a correria, ligue para uma pessoa, ore com ela, pergunte as dificuldades que ela tem passado, as alegrias, acompanhe a vida dessas pessoas para que você seja um abençoador através das suas orações e você também possa receber as orações dela. Então, isso ajuda na comunhão da igreja, na união do corpo, nos relacionamentos, nas resoluções de conflito. Orar faz muita diferença quando a gente tem alguma coisa pendente aí com os nossos irmãos, e isso ajuda a gente a afunilar as relações, né, Lídia? É verdade, Lê. Estava vendo aqui, eu já indiquei esse devocional do Spurgeon, né, que é manhã e noite, na dica de livro aqui, e ele fala, tem vários devocionais que falam sobre a igreja, né? Eu tenho aqui que ele fala, minha irmã, noiva minha, é bem como você falou, né? Ele é apaixonado pela igreja, ele ama a igreja, e através do relacionamento, né, Lê? Como você falou, tem outro devocional aqui que eu peguei que fala que ele disciplina a igreja também que ama. Então, quando ele corrige o filho que ama, corrige a igreja também, ele quebra o instrumento com o qual ele corrigiu, porque ele não suporta que a igreja sofra, né, mal. Então, como ele ama a igreja. E o terceiro também, que é outro que eu peguei aqui, que fala que a igreja precisa se preparar para receber as bênçãos do Senhor também, né? E com oração, com isso tudo que você falou, com relacionamento, né? Com oração, com dedicação à igreja, com obras, né? E Deus abençoa a igreja também, né? Não é aquela troca, mas Deus tem prazer na sua noiva, Exatamente. Né, Letícia? E eu acho interessante a gente pensar em como isso tudo é uma engrenagem, né? Você vê Deus trabalhando pela igreja, a igreja servindo ao Senhor e ela se servindo, né? Servindo a si uns pelos outros. E isso é uma forma de Deus transformar a gente para ser aquela noiva imaculada e irrepreensível que está na palavra, no qual Cristo, isso para mim é genial. Cristo vai apresentar a sua igreja imaculada, irrepreensível, de forma exultante diante de Deus. Então, Jesus não vai estar lá assim, foi o que eu consegui fazer com essas pessoas aí. Não, Cristo vai estar feliz de entregar uma igreja íntegra, né, para Deus. E a forma como ele trabalha para que essa igreja seja íntegra, seja irrepreensível, imaculada, limpa, né, santa, através dos relacionamentos, seja ele horizontal ou vertical. Ele usa as pessoas, ferro afia ferro, para que tudo isso coopere para a glorificação do nome de Deus, né? E é essa engrenagem que a gente está trabalhando, de comunicação com o outro, de servir um ao outro, de resolver as pendências, de orar. Uma outra boa ideia, Lídia, que aqui a gente já solta várias ideias, né? Porque a gente, às vezes, pensa na igreja muito na questão local, né? E é muito bom pensar nesse local para a gente servir quem está perto, mas pensar também na igreja invisível. Então, uma boa ideia para você aí, para você ter essa comunicação, esse desempenho com a igreja invisível, superando as barreiras visíveis, né? Tenha um contato com o missionário, coloque a sua família em contato com o missionário que está em campo, que às vezes está muito longe, não tem muitas pessoas ali do ambiente cristão perto dele, ou tem, mas é distante de você. Se comunique com ele, troque as experiências, ore por ele, deixe ele confortável, né? Que ele se sinta família perto de você.
que isso é muito importante para missionários que têm filhos também. Coloque seus filhos em comunhão com os dele, e isso vai gerar uma igreja forte, isso vai gerar uma igreja unida, por mais que esteja distante fisicamente, né? É uma atitude tão simples, né, Lê, mas que fala tanto aos nossos corações, né? Às vezes, quando você está em casa do nada e recebe uma ligação, alguém trazendo uma palavra de conforto, é tão bom. Imagina um missionário que está no campo, na luta, e há muita luta espiritual, né? Tem. Receber uma palavra dessa. Imagina como Deus se agrada. E o amor de Deus é um amor de duas vias. Você vai fazer isso, você vai ser edificado também, né? Não tem como, né? Porque às vezes a gente acha que vai servir, isso acontece muito em avanço missionário, a gente já comentou Muito. disso, né? Que a gente vai achando que vai servir, eu vou lá fazer projeto e tal, e a gente sai de lá revigorado espiritualmente, porque Deus, ele trabalha dessa forma, né? De via de mão dupla, sempre trabalhando para que os filhos dele sejam edificados e transformados à imagem do próprio Filho. E o João perguntou aqui, que ministério é esse? A gente está falando, João, da igreja, né? O maior ministério de Cristo, né? A noiva de Cristo. A gente fala muito sobre a igreja física, né? Que nem aqui a gente tem a igreja presbiteriana de Pinheiros e tal, mas a ideia é expandir essa visão e pensar também na igreja invisível, que aí a gente serve a comunidade de Deus pela terra, assim, a família de Deus pela terra. De várias formas, né, Lê? Que nem aqui, ó, o Antônio Epalanga falou que ele está na Angola e está sendo muito capacitado com um programa aqui. Olha que interessante, Olha né? só. Esse é o trabalho da igreja, né? A gente não está vendo o que está acontecendo. Então, quando a gente recebe esse tipo de feedback, recebe as orações, Deus trabalha de uma forma incrível. E é muito bom. Incrível chega a ser uma palavra meio paradoxal, né? E falando em igreja também, Lê, agora a gente tem o benefício do online, né? Tem os cursos de EAD, tem curso à distância. Se você, que nem o Antônio aqui, está lá na Angola e ele quer implantar uma igreja, tem cursos de EAD que fala, ele pode começar uma igreja aí. Tem também, Antônio, o programa Você é um Missionário, que o pastor Arival incentiva muito a plantação, revitalização de igreja. Às vezes tem uma igreja que está doente, que está precisando de cuidados, de atenção, né? E precisa de revitalizadores também. Se não sabe como fazer, aí tem os cursos, né? De plantação, revitalização, tem os cursos à distância, que dá para fazer de longe também. Também tem esse benefício do online, né? Você vê que tem vários instrumentos hoje em dia, né? Deus disponibilizou muitas ferramentas para nós do século XXI e que a gente saiba usar e se utilizar, se valer dessas coisas para expandir o reino, para se comunicar com as pessoas, para afunilar as relações. Então, fica com essas... gerou várias ideias agora, né? Você viu? O programa Você é um Missionário, procura aí, tem uns arquivos muito bons da IPPTV. É verdade. O João, ele explicou aqui que ele estava perguntando qual ministério é esse. Esse aqui, específico, da IPPTV, é o Ministério de Comunicação. Né? Eu acho que foi isso que você perguntou, João. Pode ser também do Avanço, né? Que a gente falou do Avanço Missionário. Do Avanço Missionário pode ser também. É uma programação da Junta Missionária de Pinheiros, que a gente faz missões a curto prazo, a gente pega uma equipe aqui da igreja, os irmãos se inscrevem e a gente vai para as congregações que a igreja implantou aqui em São Paulo. Então, a gente faz essas viagens de curto prazo para servir a comunidade, estimular a igreja. É bem interessante, bem legal. Quando lançar, a gente dá uma falada para vocês. Dá uma renovada, né? A gente vai ficar lá, a gente dorme numa escola, faz as camas, é tipo acampamento, assim, né? Mas não é festa, a gente vai para servir o outro. Então, a gente sai muito edificado de lá e a igreja sai renovada, eles recebem uma injeção de ânimo. Às vezes a igreja está meio, né? Caminhando, sem vida, vem lá um irmão, dá um ombro e fortalece. Né? Até para os membros da igreja perceberem que eles não estão sozinhos, né? De que tem pessoas orando por eles, tem pessoas dispostas a trabalhar com eles. E é incrível o feedback que a gente recebe das congregações que a gente começa esses trabalhos, né? E não é só a gente que serve, como a gente diz, né? Eles trabalham muito na nossa vida, a amizade que a gente faz com o pessoal de todo São Paulo, com essas congregações, é muito bom. E aí você vê que vai a Igreja de Cristo, você tem um experimento do que é a igreja no mundo inteiro, né, Lê? Em todos os tempos, com como culturas se liga, diferentes. Como é forte. É o corpo de Cristo sendo forte, né? O inferno, as portas do inferno não prevalecerão. Então a gente, como igreja, tem tido esse trabalho,
visando a glória de Deus e com o poder do Espírito Santo, né? Que é o principal. Sem ele, a gente não consegue fazer absolutamente nada. E com atitude, né? Diz ali que Maria estava sentada aos pés de Jesus, mas ela não estava quieta, ela estava agindo, estava ali querendo, desejando. Então, esse desejo no coração de estar vivo na igreja, de participar, de fazer ali, fazer parte de Cristo ali é fenomenal, muda tudo, né? Eu acho que isso que você falou é muito interessante para a gente não ver a igreja como um local de bater ponto, sabe? Eu vou ali marcar meu pontinho na tabela e vou voltar para minha semana, para minha rotina. É muito mais. A nossa, ela é só um ponto de tudo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida e ela é um meio que Deus usa para afunilar o nosso coração, para trabalhar no nosso coração. Então, ter esse tipo de relacionamento aqui, ter o tipo de relacionamento que a gente tem com vocês e, com certeza, o relacionamento que vocês têm dentro da igreja é muito importante para a maturidade espiritual. Então, é um trabalhando com o outro, ninguém cresce sozinho. É verdade. Nossa, muito bom. Se deixar, a gente fica aqui, né? A gente ama a igreja. Nossa, nós nos sentimos amados por Cristo, nós sentimos o amor de Cristo quando a gente está em comunhão com a igreja. E é um amor sobrenatural. Nada na vida que você possa ser o seu maior sonho não vai te satisfazer tanto ao ponto do que experimentar o amor de Cristo através da igreja. Por isso, se deixar, a gente fica aqui. Eu, Letícia, a gente fica aqui o dia inteiro. A gente não deixa nem o Pedro entrar no ar, que já está ali esperando. Pedro pega a cadeirinha dele e senta aqui com a gente também. É verdade. Muito bom, Letícia. Muito bom, Li. Vamos parar, senão daqui a pouco a gente vai invadir o horário do Pedro, né? Vamos. Mas você gostou, né? Conta pra gente, né? A gente quer saber, né, Letícia? Com certeza. Vou estar lá nos comentários dando uma olhada, hein? Porque até segunda-feira eu vou estar aqui. Igreja. Eba, muito bom. Amei esse quadro ao vivo, né? Uma releitura. Uma delícia. Muito bom, Lê. Obrigada, Lê. Mais uma vez e até segunda. Até mais. Muito bom. É isso aí, gente. É muito gostoso, né? Nós somos igreja. Olha só, separei um trechinho de uma música para ler para você que chama Ajuntamento, que fala assim, ó: vem e sopra sobre nós o teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica esse momento com a tua igreja, que é teu povo. Faz o teu rio de paz correr no meio destes, que por fé vem bendizer-te e uma voz oferecer-te. Seus louvores, súplicas e anseios, tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E, gente, é gostoso demais. A Patrícia falou, gostoso ouvir vocês, que simpatia. O João agradeceu, obrigado, ele está de Araioses, Maranhão, é isso? Muito bom, gente, muito bom, muito bom, muito bom. E agora, vamos então dar parabéns aos aniversariantes membros da Igreja Presbiteriana de hoje, 8 de janeiro de 2021. Vamos lá. Não sou mais, né? Parabéns para a Fanny Rodrigues de Carvalho Aranha, também para o Leonardo Carbelo Campanha, nosso Leonardo, seminarista que foi ordenado pastor, agora ele é pastor, está de aniversário hoje. Parabéns, Léo, que Deus te abençoe muito. Esse ano incrível, né? Diz que mudou sua vida aí. Mudou não, né? Mas esse chamado de Deus se concretizou, né? Enfim. A Liliana Maria de Almeida Barros Lopes, também a Marina Blanco Azanha e o Wesley Rocha, nosso querido amigo Wesley. Todos vocês que estão de aniversário, parabéns, feliz aniversário, que Deus abençoe muito, que seja um ano cheio de novidades de vida, de realizações e de muita comunhão com a igreja. Né? Que Deus abençoe você e você que não foi falado o nome aqui, mas que está de aniversário, que está aí do outro lado também, hoje, dia 8 de janeiro, receba o nosso abraço, nosso carinho, nossos desejos de muita felicidade, paz, amor e que todos os planos do Senhor se concretizem na sua vida. Só assim você será muito feliz e realizado e vai glorificar o nome de Deus, que é o nosso maior propósito de vida. Muito bom estar com você nessa manhã de sexta-feira. É sexta-feira, mas o conteúdo aqui não para, continua 24 horas de conteúdo cristocêntrico, cristão reformado para você. E lembrando que nesse final de semana temos culto e domingo é dia de culto, ora a Deus, então se inscreve aí no culto para vir presencialmente aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros,
cultuar ao nosso Deus. Vou parar de falar, porque Pedro Cera já está aqui do meu lado. Quase que a gente chamou ele aqui para vir conversar com a gente sobre igreja, que eu sei que ele gosta muito, que esse menino cresceu na igreja. E agora ele vai usar todos essa caminhada cristã dele para ver se você está conhecendo as Escrituras, fazer um teste aí, ver se você está por dentro. Então aproveita aí e teste seus conhecimentos com Pedro Cera. Bom dia, Pedro.